E desafios da educação durante a pandemia de coronavírus. A entrevista com Ederson Abi. Ok, obrigado, Gilmar. Estamos recebendo, portanto, aqui no estúdio para esse debate, para avaliar como está o cenário, atualizar as informações, o Erno Schwerz, que é o coordenador regional de educação aqui de Maravilha, da Regional de Maravilha, e também a Rose Turcato, que é supervisora regional de educação. Nós vamos debater como está o cenário agora, né? Os alunos voltando para a escola, o ensino misto, a questão do presencial, como fica o online, as dificuldades, a superação nesse período de pandemia, porque afinal desde o ano passado estamos com esse sistema um pouco diferenciado. Primeiramente, Erno, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui no estúdio da Rádio Líder. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Abe. Bom dia ao Gilmar, ao Nilcir, ao professor Rosemary, supervisor de ensino da Regional de Maravilha. E sempre é uma satisfação estar nos estúdios da Líder FM. Bacana. Rose, da mesma forma, obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Abi. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Rice. Bom dia, coordenador. Como o coordenador já disse, é muito bom estar aqui com vocês. Um bom dia muito especial aos nossos ouvintes e também, especialmente, aos pais e alunos da rede pública estadual que fazem parte aqui do município de Maravilha. Muito obrigada. Bacana. Rose, antes de entrarmos nessa questão de como está lá na sala de aula, como tudo está sendo modificado a partir de agora, gostaria de saber com o Erno a visão da coordenação de tudo isso, esse sistema que acabou se modificando, também a participação, enfim, agora de pais, alunos, todo mundo comprometido para fazer dar certo em um momento de extrema dificuldade, né, Erno? Exatamente, Abi. Nós, então, tivemos um início do ano letivo, dia 18 de fevereiro, e a preocupação foi, junto com a Secretaria Estadual de Educação, esta organização de como voltar, tendo todo o regramento, o Plancom Edu sendo implantado. E nós tivemos, nesse momento, daí, toda uma participação dos gestores das escolas, dos professores, enfim, toda a equipe administrativa, pedagógica envolvida na escola, mas principalmente também a conscientização dos pais nesse momento, né, da volta desses alunos. E onde que cada família tinha a opção de escolher qual o modelo que eles iriam optar nessa volta. Seria presencial, seria remotamente. Uhum. E vocês conseguiram organizar tudo isso ou teve uma certa dificuldade, Erno? Sempre há os ajustes para se fazer, mas com o debate, com a participação, o diálogo com todas as escolas, então foi possível. Claro que nem tudo saiu 100%, mas foi se ajustando e principalmente no início, ainda nós estamos com uma carência muito grande de professores. Então essa foi a maior dificuldade que nós tivemos. O aluno, muitas vezes, até de escolher qual é o modelo que ele ia escolher, a família, há dúvidas, né? Então, isso foi se ajustando, se clareando no passar dos dias. Uhum. E, graças a Deus, né, hoje já está mais em andamento, né, e está dando certo. E essa dificuldade de professores ainda existe, ainda acontece? Existe ainda casos que nós precisaríamos até desdobrar algumas turmas, principalmente no remoto, né? Muita gente tem alguns procurando, mas não tem como desdobrar pela falta de professores. E essa falta é por causa do sistema que se apresenta hoje? Na verdade, não tem. Nós não temos professores, né, desde habilitados ou até que vai para a chamada pública também. Está difícil, estão todos eles supercarregados com as atividades, né? E essa, então, é uma das dificuldades que nós estamos enfrentando no momento. Uhum. Rose, uma situação, obviamente, que reflete lá na sala de aula, lá no ensino, né? Como superar isso e como trabalhar, primeiramente? Essa é uma dificuldade bastante grande, porque esse processo ele só se efetiva com o professor presente lá na sala de aula, né? E, como o coordenador colocou, nós tivemos lá no início, por diversas situações, algumas situações de decretos, que os alunos estavam ainda no totalmente remoto, mas hoje as famílias percebem uma segurança em mandar os seus filhos para a escola, né? Uma vez que essa responsabilidade é de todos, de manter os regramentos e participar e efetivamente fazer acontecer, não apenas do gestor.
A questão pedagógica dos professores, né, da falta de professores, já fazem alguns anos que ela vem acontecendo, que nós estamos observando essa questão de falta de professor. Nós temos uma procura muito baixa pela profissão de professor, pelos cursos de licenciatura. Então, hoje nós temos uma dificuldade, e essa dificuldade ela aumentou um pouco em função da criação desse novo modelo de ensino, uma vez que nós criamos praticamente uma escola nova na Coordenadoria de Maravilha, que é a Escola Polo, para atender esses alunos que gostariam e que as famílias optaram ou que são do grupo de risco e que têm essa opção pelo 100% remoto, né? Que hoje é mais uma escola, né? Então, querendo ou não, de certa forma, isso também fez com que houvesse uma demanda maior por professores, né? E automaticamente a gente tivesse um pouquinho mais de dificuldades também em relação a isso. Essa demanda por professores, Erno, tem uma forma de resolver ela? Como seria a curto prazo ou não é possível? Meio difícil, né, no momento, né? E eu acho que deveria se investir mais em algumas licenciaturas, né? Ter mais professores. Claro que foi pegou todo mundo de surpresa a pandemia. Ninguém esperava isso. E o Estado teve um acréscimo devido às escolas polos, devido a esse trabalho remoto, até para o professor não ficar com o trabalho duplicado, né? Trabalhar presencial e remotamente. Então, teve um acréscimo de 3.200 professores a nível de Estado. Então, a nossa região também teve a necessidade de muito mais professores nesse momento. Também muitos professores hoje estão na rede municipal também. Então, a nossa região é bastante grande e a necessidade, então, seria de mais professores. E hoje nós temos na nossa regional, né, em torno de 1.620 alunos, estudantes, né, que estão nesse trabalho na Escola Polo, nesse trabalho remoto, que precisou de professores que não estavam em sala de aula, né? Então, essa foi a necessidade. E nós temos hoje 7 unidades escolares que estão totalmente presencial, né? Que é aquelas escolas que conseguem atender os alunos matriculados, né? Mantendo o distanciamento social e todo o regramento. São as escolas menores, né? E daí nós temos em torno de 9.000 alunos que são das escolas tempo casa e tempo escola. Alunos, então, que ficam uma semana em casa e uma semana na escola. O estudo híbrido. Uhum. Eu gostaria de uma opinião da Rose também sobre essa situação. O Erno traz a questão da mudança, né? A gente acaba, geralmente, tendo uma certa dificuldade em absorver as mudanças. Isso quando muda de cidade, quando muda de emprego, enfim, né? Quando muda de casa. Queira ou não, é uma situação diferenciada. E para o aluno que vinha em um sistema universal, né, aquele sistema já consagrado, teve uma mudança muito significativa na pandemia no ano passado. Depois tivemos novas mudanças, né? Agora temos a questão também do casa e escola. Então, é uma outra adaptação, Rose. Como que vocês trabalham isso para que, de fato, o aluno entenda que ele precisa? Me parece que, nesse momento, se esforçar um pouquinho mais para absorver tudo isso, né? É verdade. Além de trabalharmos a questão do currículo, né, 2020 e 2021, dando sequência, né, os professores retomam os conceitos que ficaram pendentes de 2020 para poder dar sequência aos conceitos do 2021. Então, os professores estão trabalhando no formato do que nós chamamos de sequência didática, para que o professor possa trabalhar o fundamento dos conceitos, então, em sala de aula e atividades complementares em casa, né, no tempo casa. Com certeza, um período de adaptação ainda. Alguns alunos acreditam que o tempo casa não é necessário, né? Então, não estão encarando isso como uma necessidade de trabalhos. Esta semana, as nossas escolas têm nos seus calendários uma parada pedagógica, justamente para tratar dessas questões relativas às dificuldades encontradas até aqui e as possíveis alinhavar algumas soluções, né, ajustes. E alguns ajustes, isto, para que as famílias aí possam participar. A gente lembra sempre, né, que o planejamento do professor é fundamental e os nossos professores têm feito excelentes planejamentos no sentido de conseguir
atingir os seus objetivos e os objetivos de aprendizagem, mas é importante o olhar da família no tempo casa, né? Principalmente para os menores, mas também não só para os menores, porque às vezes os maiores também, né? Os alunos aí anos finais, ensino médio, a família também precisa dar uma olhadinha se eles estão efetivamente fazendo as suas atividades, né? Porque não é um tempo de descanso, não é uma semana de atividades e uma semana de folga, né? Os alunos levam, sim, atividades para casa para esse período. É difícil trabalhar isso porque existe um clima fora da sala de aula, né? Esse clima de pandemia, um clima em que não pode ter festa, não pode sair, não pode aglomerar, enfim. É difícil trabalhar isso na sala de aula, porque o aluno, muitas vezes, acaba não ficando no mesmo estágio em casa e na escola, Rosa? Ele acaba tendo uma dificuldade, sim. E nós todos que, de alguma forma ou de outra, tentamos fazer o home office, né? O trabalho em casa, a gente percebe que é difícil, porque a gente tem uma série de fatores que interferem nas nossas casas, que no nosso ambiente de trabalho, eles não estão presentes. E da mesma forma com os nossos alunos. E uma das grandes dificuldades ainda presentes é a questão da falta de acesso, né, à pesquisa, à internet de qualidade. E muitas vezes até mesmo quem tem acesso tem dificuldades, né? Ontem mesmo foi um dia que as nossas internets como um todo, né, elas estavam com umas dificuldades aí de acesso, né? Então, ainda continua uma dificuldade em relação a isso. O período de adaptação é difícil porque, veja, eu tenho praticamente 27 anos de escola, né? E a gente fez durante 26 anos a escola de uma forma e agora, de um ano e pouco para cá, a escola teve que passar por uma reformulação completa, né? Então, isso implica não apenas no planejamento, ela implica em toda a comunidade escolar. Não é só o professor, não é só o diretor, não é só o aluno. É família, todo mundo. Todo mundo. Toda a comunidade escolar tem que ter esse novo olhar. E claro que, considerando esse tempo, nós estamos com uma história bem recente no ensino híbrido, né? Misto, né? Do tempo escola e tempo casa. Então, é cedo ainda para dizer algumas situações, mas alguns levantamentos serão realizados agora a partir dessa parada pedagógica e algumas retomadas necessárias, alguns pais que serão contatados pelas escolas, olha, precisamos conversar, precisamos ajustar, porque se a pandemia provou alguma coisa em educação é que se faz necessário fortalecer os laços com as famílias ainda mais, né, para que a gente trabalhe junto, escola e família, no sentido de darmos aí o melhor para as nossas crianças e adolescentes. Agora a escola precisa se preocupar com a família também, né? Então também. Há uma troca aí, né, Rose? Com certeza. É preciso haver esse alinhamento, né? Então, eventualmente, alguns pais, se forem chamados, né, não encarem isso como uma situação de, estão me chamando na escola, né? Mas é importante a sua participação. A escola precisa de ajuda, assim como as famílias precisam de ajuda, a escola também precisa, nesse momento, da participação e do empenho, do comprometimento, do olhar, né, da família para esses nossos estudantes. Bacana, eu tenho mais uma pergunta e antes disso eu gostaria de lembrar que nós estamos ao vivo também pela internet, estamos com essa entrevista no YouTube, a transmissão em vídeo no YouTube e também na nossa página no Facebook. Estamos recebendo aqui no estúdio o Erno Schwertz, que é coordenador regional de educação aqui da Regional de Maravilha, e também a Rose Turcato, que é a supervisora regional de educação. Estamos debatendo esse cenário do ensino durante a pandemia, até porque nós tivemos algumas mudanças de protocolos, algumas adaptações e, obviamente, o que importa é o resultado de tudo isso. E nesse viés, Rose, eu gostaria de perguntar a você sobre a qualidade, sobre o aproveitamento, né? Muito se fala por aí, a nível de Brasil, que os estudantes não estão rendendo, que os estudantes estão com uma falha, um lapso aí no ensino, por conta, obviamente, também do ano passado, ficamos um tempo sem aulas, né? Sem algum tipo de sistema para continuar esse estudo. Então, o aluno, ele teve um prejuízo muito grande na área do conhecimento com tudo isso? Hoje é difícil afirmarmos categoricamente o que de fato, qual foi o prejuízo, qual é o tamanho dessa lacuna, né?
porque nós tivemos situações diferentes. O Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Educação saiu na frente, diversas vezes, né, conversamos sobre essas situações, porque efetivamente nós tivemos 15 dias, né, no início da pandemia sem atividades, e logo elas foram retomadas através do ensino remoto. Claro que aí passamos por todas as dificuldades de acesso, né, e tudo aquilo. Então, o ano passado, nós tivemos uma preocupação de se manter o vínculo com a escola. E, claro, trabalhar alguns conceitos, aprofundar alguns conceitos, trabalhar algumas habilidades, como prevê o currículo do território catarinense, a base comum curricular, mas agora se percebe, sim, a necessidade dessas retomadas. E algo importante a se destacar é que essa lacuna, né, que de fato, efetivamente, a gente não tem a noção do tamanho dela, né, porque ela vai depender do acesso que cada aluno teve, da forma como cada aluno desenvolveu as atividades no ano passado, e elas foram diversas, né, em toda a nossa regional, assim como em todo o território catarinense, mas não é algo que vai se diluir ou que vai se resolver apenas durante o ano de 2021. Então, nós vamos demorar mais tempo para fazer essa recuperação efetivamente de conteúdos, né? Então, nós vamos ter um tempo um pouquinho maior. E associado a isso, notem que nós estamos passando por adaptação, né? Então, a adaptação por si só também acaba trazendo um pouquinho de demora nesse processo. Mas não significa que ele não vai ser recuperado. Ele vai, mas vai demorar um pouquinho mais, né? Porque nós passamos sempre por um novo período de adaptação novamente, né? Tanto da organização escolar, quanto da organização dos nossos alunos, né, efetivamente. A questão da autonomia dos nossos alunos de estudarem por conta, nós temos alunos que deram conta de todos os conceitos, né, professor Erno, no remoto, enfim, né, ou no híbrido, ou no 100% presencial. Mas nós temos aquele aluno que precisa de um olhar mais próximo do professor, de um acompanhamento mais próximo do professor lá em sala de aula. Aí entra um outro ponto que eu gostaria de perguntar ao professor Erno. A professora Rose falou sobre a questão da aproximação da escola. Tivemos essa dificuldade no ano passado, né, de aproximar a escola do estudante, como fazer isso, mas por outro lado também, essa aproximação que a Rose comenta do professor, ele precisa ter um contato maior com o aluno, me parece que fica muito mais evidente, né, o cenário foi de trazer aquele estilo universidade para o ensino médio, para o ensino fundamental rapidamente, que é você ter ter o WhatsApp do professor, ter o contato diário com ele, não importa a hora, é 9 da noite, é 8 da manhã, você tem ali essa possibilidade de conversar com o professor. E cai na esfera de gestão, Erno, porque o professor ele é pago por horas, né, trabalhadas, ele tem ou pelo menos tinha, né, o seu horário ali, as suas aulas, as suas horas em sala de aula. Me parece que agora ele é professor em tempo integral. Tem algum problema nessa questão de gestão? Existe já algum tipo de reclamação, alguma observação na regional sobre isso? Exatamente, na verdade o celular, o WhatsApp do professor se tornou quase público, né? Exatamente. E alguns professores até limitavam os seus horários, né? Mas é muito difícil o aluno mandar, ou a família, houve essa aproximação muito maior, né, da família com a escola, com o professor, com os gestores escolares. Mas o professor muitas vezes ele não consegue ficar sem atender o aluno, seja tal horário mais tarde da noite, seja em finais de semana. Ele tem esse carinho, esse convívio, né, com o aluno, com a família, se tornou forte, né? E é muito difícil hoje dizer assim, que o professor, né, não vai atender ou vai atender. Depende também do próprio professor, mas é um assunto sim que não foi debatido, questionado, mas a escola com certeza ela tem que muitas vezes lá os gestores fazer um trabalho, né, fazer cronograma. Um cronograma para e é conscientizado também os alunos, as famílias que procuraram nos períodos, né, que eles teriam suas aulas num tempo normal, né? Bacana. Rose, gostaria de agradecer a presença aqui no estúdio, na Rádio Líder, para trazer um pouquinho, né, foi esclarecedor, um pouquinho de como está acontecendo essa questão do ensino, que me parece que é tão importante nesse momento.
A gente agradece. Eu só gostaria de, se me permite, falar um pouquinho só da Escola Apolo, né? Que é uma escola, como o professor Erno colocou, que conta com mais de 1.600 alunos hoje nesse registro. E hoje nós não temos vaga para transferência de alunos para a Escola Apolo. Nós estamos aceitando aí a movimentação para a Escola Apolo dos casos de atestado médico, e os demais a gente está solicitando que aguardem, porque justamente, além da Escola Apolo, nós também tivemos a contratação de profissionais em todas as escolas, que é o chamado orientador de convivência, que foi um profissional que veio para as escolas para auxiliar na aplicação, nos regramentos, para auxiliar a escola como um todo, no atendimento de alunos nas turmas onde não tem professor, auxiliar aquelas turmas em que o professor está remoto e trabalha de casa por ser do grupo de risco e o aluno está lá na escola. E aí o professor faz o Meet, né, professor Erno, e aí é uma experiência novamente, que estamos vivenciando. Talvez algumas experiências, como você colocou, que seriam universitárias e que a gente já está aplicando, né, dentro das nossas escolas. O professor em casa, por ser do grupo de risco, o aluno na escola. Então, é feito um Meet, o professor explica o conteúdo, mas alguém da unidade escolar precisa estar com estes alunos, né, nesse momento também. Então, os orientadores de convivência, que estão em todas as nossas unidades escolares, também foram profissionais muito bem-vindos e muito esperados, né, para esse momento diferente que nós estamos vivenciando. Os desafios pedagógicos continuam, né, mas aqui registrar o esforço dos nossos professores para tentar diminuir essa lacuna, esse espaço que ficou aí do ano de 2020, né, e o empenho de cada um deles em mostrar para os nossos alunos a importância de estar na escola e de estar trabalhando esses conceitos. Os professores também são os nossos heróis nesse momento, né? Com certeza absoluta, né? Porque sem o trabalho, sem a dedicação, sem o carinho, como o professor Erno colocava. Hoje é muito difícil medir em horas, né, professor Erno, a participação dos nossos professores. Porque eles, de fato, dificilmente vão deixar alguém sem uma resposta. Não se deixa, eles não deixam sem resposta, e a gente sabe, a gente tem esse feedback da comunidade. Então, nós estamos muito felizes com essa situação também. Claro que gostaríamos que fosse diferente, que todos estivéssemos de volta, especificamente, cada um o seu horário de trabalho. Mas, nesse momento, né, é o que nós temos, e o principal objetivo é atender, né, da melhor forma os alunos e as suas famílias também. Bacana. Professor Erno, obrigado pela participação e bom trabalho aí nessa coordenação toda. Obrigado, Abel, e agradecer, né, mais uma vez, estar aqui explanando sobre o andamento das aulas da nossa regional, e também dizer que no início, quando a volta dos alunos presenciais era uma dúvida bastante grande, e nós estamos muito satisfeitos e felizes, né, também por estar dentro de todo o regramento da saúde das crianças, e graças a Deus não tivemos casos, né, alguns casos de isolamento. Então, deu para perceber que fazendo tudo, como se diz, direitinho, tendo esse distanciamento, o uso do álcool em gel, funciona. E temos assim, ó, muitos alunos até voltando, estão vendo, né, que está dando certo. A Secretaria de Educação também começou essa semana a distribuir. Nós temos em torno de 127.700 máscaras, né, que está chegando só na nossa coordenadoria. Também mais os materiais saneantes estão chegando, álcool em gel, desinfetantes nas escolas, detergentes, né, que está chegando. Então, nós queremos, nesse momento, também agradecer o trabalho e empenho de todos os professores nesse momento, né, a dedicação e o comprometimento de todos. Bacana, obrigado então, Erno Schwerz, que é o coordenador regional de educação aqui de Maravilha. Também conversamos hoje com a Rosi Turcato, que é supervisora regional de educação, falando sobre o cenário aqui na região. Gilmar. Muito bem, agora faltando 15 minutos para as 11.